Olá, bem-vindo você que nos acompanha. Eu sou Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do livro do Gênesis, capítulo 32, versículos de 23 a 33. Trata-se da luta corpo a corpo de Jacó com Deus, que aparece de forma misteriosa como um homem ou como um anjo. Veja só o que eu preparei para você. Jacó ou Israel? Bênção inválida e o combate espiritual na noite escura da vida. Ficou pensando que é bênção inválida? Então não saia daí para você compreender o sentido dessa narrativa. E aí te deixo uma pergunta, aliás duas. Por que Jacó exigiu uma nova bênção? Isaac, seu pai, já não havia abençoado? Por que Jacó teve o seu nome mudado? Quem já não passou por momentos de luta nas noites escuras da vida? É isso que aconteceu com Jacó e também acontece conosco. Então vamos lá. Vale ressaltar que a escolha desse texto para a liturgia que celebra a memória de São Bento, o monge italiano responsável pelo revigoramento espiritual da Europa a partir do ano 507 da Era Comum. Bento de Nórcia, sua cidade natal, usava a cruz para fazer milagres e vencer as tentações. A partir da Idade Média, a medalha de São Bento com a cruz passou a ser usada como amuleto, fato que ainda permanece em nossos dias. São Bento tinha como lema: trabalha e reza, orat et laborat. Jacó exigiu de Deus uma bênção, trabalho, oração e bênção exigida de Jacó nos mantém no caminho de Deus. Está aí um segredo de viver. São Bento escolheu a vida solitária e teve a cruz como instrumento de fé. Jacó, na penumbra de uma noite escura, na solidão do val de Jacob, luta corpo a corpo com Deus, que se revela na escuridão da batalha espiritual. Diferentemente de Moisés, com Jacó o que prevalece é a força, é o vigor. Deus na luta parece ter perdido. Mas Deus não revela o seu nome, mas se vê obrigado a abençoar o vencedor. Antes desse fato, Jacó, em comum acordo com a sua mãe Rebeca, havia armado uma trapaça para roubar a bênção do primogênito Esaú, conforme relata o capítulo 27 de Gênesis. Esaú havia cometido um erro fatal. Ele se tinha casado com mulheres estrangeiras, conforme Gênesis 26, 34 a 35. Com isso, a genealogia, isto é, a descendência abraâmica, estava rompida. Isaac, portanto, trama com Rebeca um modo de resolver essa situação. A história do prato de lentilha levado ao pai por Jacó, tendo seus braços lisos cobertos por um pelo de cabrito, seguido da bênção de Isaac, foi a solução encontrada para reparar o erro de Esaú. A pergunta é: como um pai não reconheceria um filho? Impossível. Trata-se de uma trapaça, o que invalidou a bênção do patriarca Isaac. E por causa disso, a nossa narrativa de hoje. Então essa narrativa de Gênesis 32 foi um modo encontrado para garantir a bênção de Deus a Jacó. A mudança de seu nome para Israel, que significa que Deus se mostre forte, ou o homem forte que lutou contra Deus, garantiu para sempre as bênçãos para Israel, o povo que surge da união entre as tradições ligadas a Jacó e a Israel. Se Jacó conseguiu com fraude a bênção divina do pai, agora consegue com esforço e bênção a bênção de um personagem sobre-humano e misterioso, que é Deus, mas que não podia ser visto e tocado. Larga-me, pois já surge a aurora, disse Deus a Jacó. Seria o mesmo que Deus estivesse dizendo para ele: siga o seu caminho. Jacó exigiu de Deus a bênção.
Sim, sem ela, ninguém pode caminhar. O sinal na coxa de Jacó, no nervo ciático, fez com que Israel saísse mancando na luta. Trata-se de um sinal eterno da fraude realizada anteriormente. Caim, o imaginário filho de Adão, traz na fronte a marca da maldade humana e da proteção divina que barra ao mesmo tempo a violência que mata o irmão, o semelhante. Com a sua marca na coxa, Israel vai sempre se lembrar de seu destino errante pelo mundo, nas lutas e nas esperanças de recomeçar sempre. Interessante que o povo judeu ainda hoje não come o nervo da coxa. Jacó viu Deus face a face e não morreu. Isso quer dizer que o tempo da trapaça ficou no passado. Jacó passa a ser o pai do povo de Israel. A tríplice promessa a Abraão, terra, família e bênção, estavam com isso garantidas para sempre. A vida de Israel e a nossa serão sempre um caminhar mancando, claudicando. Ainda que a luz do dia brilhe, haverá sempre uma noite escura na fé, um val para atravessar, quando então haveremos de combater espiritualmente, com a certeza que Deus deixou em nossa vida a sua marca. O importante é combater sempre, o Caim que mora dentro de nós, acreditar sempre, lutar sempre. Com Jacó, nos embates da vida, o importante é ressignificar sempre, mudar o rumo da história, deixar o passado no seu lugar. Uma nova aurora todos os dias surge. Muitas delas podem até ser boreal, uma chuva de sol, ainda que não vivamos no Polo Norte. Que Deus nos abençoe. Foi útil? Compartilhe então. Um abraço, fique com Deus.